Fernando aí? Boa noite, pastor, Paz do Senhor, tudo bem? Amém. Como é teu nome? Diego, Diego. Meu nome é Natan, viu, Diego? Não sei se você já sabia. conheço o senhor dos vídeos, os irmãos aqui sempre. Pastor, chama o pastor Rufino, chama. Graças a Deus deu certo, obrigado, pastor, por receber aí o convite numa página tão pequena, mas eu creio que vai ser bênção, né? Deus abençoe, obrigado aí. Se apresente aos irmãos da página aí, pastor, por favor. Bom, eu acredito que também deve ter gente aí do meu perfil entrando. Algumas pessoas já me acompanham também há algum tempo. Eu sou de Fortaleza, a capital do Ceará, mas eu moro em Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba, desde 1996. No Rio de Janeiro, passei 3 anos no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, em Campo Grande. Casei e voltei para cá. Atualmente, eu, minha esposa e meu filho, a gente mora aqui. Minha esposa é carioca, mas ela cresceu em Natal, né? E meu filho nasceu aqui em Campina Grande. Então é uma mistura. É daqui que a gente Que viaja, bem. é daqui que a gente viaja pelo Brasil e outros lugares, ministrando a palavra, ensinando em seminários e assim por diante, tá? Que maravilha. O senhor mora muito longe da Praia do Futuro aí? Olha, Praia do Futuro é em Fortaleza, né? Eu tô na Paraíba. Daqui para Fortaleza, de carro, é umas 8 horas, mais ou menos. São 600 quilômetros, 500. 600 km. É. Aí não é Que tão perto, bacana. né? É uma viagem. Eu tive a oportunidade de ficar uma semana ali em Fortaleza, Canoa Quebrada, Cumbuco ali. Que lugar Ótimo. fantástico. Ótimo. Quero conhecer também a Paraíba aí. Em nome de Jesus vai dar certo uma hora. É. Muito Nós vamos bonito aqui ver. também. Maravilha, pastor. Vamos começar a nossa dinâmica aqui, Na verdade, eu quero mais ouvir o senhor, né? Eu vi um vídeo seu sobre o senhor falando, inclusive repercutiu esse vídeo, e através desse vídeo, os seguidores aqui falaram, pastor, chama, que o homem é bom no que ele fala, é um homem inteligente, então vai ser uma honra nós poder ouvir aqui o senhor. Eu já quero pedir o que eu sempre peço para os outros teólogos que participam, o senhor tentar usar uma linguagem mais popular, porque eu tenho muitos jovens, muito novos convertidos, eu tenho muitas pessoas não crentes aqui na página, outras religiões. Calvinista, pastor, tem bastante aqui, só que são aqueles calvinistas que eu falo assim, calvinista moderado, né? Eles estão pendendo meio para o arminianismo, mas eles acompanham, agradecem, né? E quem sabe eles estão ali em busca de conhecimento, né? Então, é uma oportunidade ótima aí para a gente também poder expor alguns pontos e algumas verdades aí. O senhor quer dar alguma introdução, pastor? Ô, Diego, você é de que cidade? De que lugar do Brasil? Mato Grosso, Uhum. cidade de Primavera do Leste. Tá Primavera do ótimo. Leste. É 200 e poucos quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eu Tá. sou paranaense, nasci em Foz do Uhum. Iguaçu, fiz a obra de Deus lá, estudei lá e uma hora Deus trouxe nós para cá, há uns 6 anos. Muito Aí bem. estamos aqui pela graça de Deus aí. E agora começamos, aos pouquinhos, estamos já com alguns compromissos aí fora do estado, mas agora na pandemia não é possível sair, então a gente está fazendo essas lives aqui. E a gente tinha, inclusive, há 2 anos atrás, uma coisa que eu percebi, eram poucas páginas falando, debatendo esse tema calvinismo, arminianismo. Era só reformados, só páginas reformadas. Inclusive, a gente tem páginas reformadas com 100 mil seguidores, 60 mil seguidores. O que, Então, o eu vi que... essa dificuldade. Eu vi essa dificuldade. Então, eu acabei criando, mas eu criei brincando. Foi só para um meme Uhum. mesmo. E foi tomando proporção e estamos crescendo aos pouquinhos. Então, estamos nessa pegada aí. Tem bastante gente que nunca tinha ouvido falar. Pastor, eu peguei líderes aqui, irmãos que já trabalham no ministério com 5, 10 anos, nunca tinha ouvido falar. Ah, Né? Hoje com internet, com livros, então precisa ser comentado esses temas, esses assuntos, e eu tenho certeza que o Deus tem usado o senhor também, né, nesse quesito aí, para espalhar essas teorias, essas coisas teológicas e bíblicas aí, pastor. legal, muito bom. Bom, na verdade, esse termo reformada, igreja reformada, página reformada, teologia reformada, é um equívoco, né? Os calvinistas sequestraram a palavra reforma e eles reconstruíram o conceito da palavra como se reforma e calvinismo fossem a mesma coisa. Tanto é que até nós somos
tentados a falar teologia reformada, página reformada, igreja reformada, porque a gente acabou engolindo essa conversa. Mas isso não é totalmente verdade. Quando Martinho Lutero, o verdadeiro pai da reforma, pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, Calvino tinha 8 anos de idade. Então, Calvino ele pode ter sido inserido no movimento de reforma, mas a reforma ela não segue a teologia calvinista. São duas coisas totalmente diferentes. Inclusive, as igrejas pentecostais, carismáticas, são herdeiras também, teologicamente, do que aconteceu desde aquela época. E é um engano falar isso aí. Tem até um livro muito bom, que eu vou aproveitar aqui a deixa para indicar, que é esse aqui de Roger Olson. Deixa eu mostrar da forma correta. Espera aí. Eu tenho, esse é fantástico. Nesse livro aqui, Diego, Contra o Calvinismo, ele ensina corretamente essa questão do que é realmente teologia reformada, igreja reformada e cultura reformada, para tirar essa ideia, né, equivocada que... Não foi combinado, hein, gente? Não foi combinado. O livro é bom mesmo. Não, o Dr. Roger dispensa comentário. Pronto, nesse livro ele fala sobre isso. Né? E às vezes as pessoas, principalmente os calvinistas, né, eles gostam de usar esse, é como se fosse uma espécie de carteirada, né, gospel. A igreja reformada, a teologia reformada, nós temos a tradição reformada. Só que é um equívoco chamar a teologia calvinista de reformada, porque a reforma é muito mais do que o calvinismo e inclui o movimento carismático pentecostal também. Entendi, bacana, ótimo. Pastor, acerca da tulipe, se a gente for começar ali no T, na depravação, qual que seria, de modo introdutório, é claro, a gente não vai poder delongar, mas assim, o principal ponto que o senhor discorda, ou se há alguma parte dessa doutrina que nós podemos tomar posse, pelo menos nós pentecostais, o que o senhor teria a dizer nessa parte, pelo menos aí do T da tulipe? Na verdade, antes de falar sobre isso, já vamos deixar bem claro, né? Não vai dar tempo para a gente falar sobre todos os pontos, eu tenho certeza disso. Se a gente for muito rápido, a gente não vai abençoar o povo como deveria em cada ponto. Mas como introdução, eu queria, antes de começar a questão do acrônimo ou acróstico da tulipa, eu queria contar um pouco da minha história. Eu tenho 47 anos de idade e quando eu tinha meus 13, 12 anos de idade por ali, eu comecei a fumar maconha, comecei a me envolver com drogas, comecei a me enveredar por esse caminho, né? E durante o processo, eu conheci as músicas de um cantor chamado Raul Seixas. Raul Seixas, ele é considerado até hoje como o pai do rock nacional, o pai do rock brasileiro, mas Raul, ele tinha uma filosofia hinduísta que ele transformou em música. E quando perguntavam para ele qual era a religião dele, no que é que ele cria, ele sempre brincava dizendo que cria no Raul Seixismo, porque ele não tinha religião, né? Ele dizia isso, mas ele interpretava todas as coisas com as quais ele tinha contato à luz dos sentimentos dele, dos pensamentos dele. Só que a filosofia do Raul, ela era muito influenciada pelo hinduísmo. O hinduísmo que estabelece castas, que estabelece destinos de um Deus totalitário, um déspota, né? Um controlador, tirano, ditador, que determina aquilo que quer a despeito da vontade do homem. Então, em alguns momentos, Raul Seixas expressava isso com muita clareza, esse sentimento hinduísta nas suas canções. Tem uma música que ele escreveu que me incomodava muito antes de eu me converter, que foi inclusive uma das coisas que me fez buscar a Deus, né? A procurar o sentido da vida, e acabei recebendo Jesus como meu Senhor. Mas nessa música, que ele chama de Judas, do álbum Mata Virgem, Judas é quem faz, quem supostamente quem está cantando, né? Raul Seixas, ele simula ser Judas cantando. Então, uma voz de um demônio aparece perguntando: ei, quem é você? Vamos, responda. Aí Judas, que na verdade é Raul Seixas cantando, ele diz: eu sou Judas. E ele fala: parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco
ou demais? Aí Judas continua. Se eu não tivesse traído, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos 12, né? Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Você consegue encontrar alguma semelhança entre essa canção e a filosofia calvinista? Você consegue identificar, Diego? É muito parecido, não é? Muito parecido, né? Judas teria sido escolhido por Deus para trair Jesus Cristo, como se fizesse parte de um plano secreto. Ele era um amigo fiel de Jesus, né? Então, Jesus amava tanto ele que pediu um gesto de amor além da traição. Pediu que o traísse com um beijo, que a sua boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, sem se portar com os homens, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou se é demais. Ou seja, destinos previamente estabelecidos, pessoas supostamente escolhidas para serem salvas e pessoas escolhidas para serem lançadas no inferno. Quando a gente fala para um calvinista que Calvino cria na dupla predestinação, que ele criou pessoas para o céu e criou pessoas para o inferno, né, que Calvino cria que Deus fez isso, tem muito calvinista que diz que é mentira, tem muito calvinista que diz que isso não é verdade, diz que isso é o hipercalvinismo, porque eles não, são calvinistas moderados, como se isso fosse possível, né? E eles dizem, isso aí é o hipercalvinismo. Só que esses que falam isso estão querendo dizer que Calvino não era calvinista. Mas quando você vai olhar nas Institutas, Calvino ele diz claramente, há um punhado de versículos, quase 10 versículos, onde Calvino fala claramente que ele cria, inclusive tenho esse texto escrito no meu site, não lembro aqui de cabeça as referências da Instituta, mas estão lá no meu site. Quem quiser procurar depois, basta entrar no meu site, natanrufino.com.br e procurar na barra de pesquisa Institutas, Calvino, dupla predestinação, e você vai encontrar o texto com as referências das Institutas, com capítulo, parágrafo, tudo bonitinho. Então ele cria, sim, que Deus criava pessoas para o céu e criava pessoas para o inferno. Calvino era hipercalvinista, como dizem os que querem ser moderados, né? O calvinismo, ele me prejudicou de uma forma tal que eu tive um surto psicótico e fui internado no manicômio. Não o calvinismo como eu entendo hoje, né? Porque esse sistema filosófico diabólico chamado de calvinismo, ele tem uma roupagem cristã, embora os seus conceitos não sejam tirados da Bíblia. Eles sequestram versículos da Bíblia, mascaram de uma linguagem aparentemente cristã, mas é a mesma filosofia Raul Seixista, é a mesma filosofia hinduísta, de um Deus que estabelece seres humanos para castas das quais eles não podem sair. Castas de pessoas que são destinadas a ter uma vida boa, castas de pessoas que são destinadas a ter uma vida ruim. Na linguagem calvinista seriam os réprobos e os eleitos. Mas palavras bonitas não transformam um pensamento diabólico em uma doutrina correta. Palavras bonitas não vão transformar uma doutrina diabólica num ensinamento correto. Então, esse é o problema. As pessoas não estão percebendo o que realmente o calvinismo prega ou o que o calvinismo diz. E um grande exemplo disso, Diego, se encontra exatamente na primeira letra do acróstico ou do acrônimo da tulipa. Porque esse tulipa aí, né, que é a tulipa em inglês, né, tulip, para quem não sabe, significa depravação total, é total depravity, depravação total, unconditional election, eleição incondicional, limited atonement, que é expiação limitada ou redenção particular. Há quem diga isso também, já que Jesus não morreu por todos, né? Só pelos eleitos, porque ele não ama a todos, só ama os eleitos. Então, a eleição, a expiação limitada também é chamada de redenção particular. Depois vem a irresistible grace, graça irresistível, demonstrando em seus conceitos que o homem é uma espécie de robô, é um fantoche, ele não tem como se decidir por nada, ele não tem como dar uma resposta positiva ou negativa, ele simplesmente faz o que foi pré-programado para fazer, por isso é que é irresistível para o que foi escolhido para não ter vontade, né? O eleito. E aí, depois da graça irresistível, vem a perseverança dos santos,
que também pode ser interpretada popularmente como uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, quem foi escolhido para ser salvo não tem como deixar de ser. Nem que tente, se esforce, arranque a cabeça da mãe, negue Jesus, esse aí já está lascado. Quer dizer, abençoado. Ele vai ser salvo nem que não queira. Deus enfiará as suas bênçãos pela sua goela abaixo. Ele vai ser salvo por cima de pau e pedra, né? Então, essa é a tulipa, mais ou menos. Só que o T da total depravação é uma coisa que muitos que não são calvinistas não entendem. Porque tem gente que pensa que a depravação total é simplesmente a mesma coisa que nascer pecador, né? É um conceito mal explicado, mal compreendido, inclusive por muitos bons arminianos. Mal compreendido por pessoas que combatem o calvinismo. Inclusive, se você conversar com o povão, né, dentro da igreja, até mesmo com alguns estudiosos, teólogos, você vai ver que eles não entendem bem o que significa depravação total. Eles vão achar que depravação total é sinônimo de nascer pecador. É por isso que de vez em quando aparece algum arminiano que diz assim, não, pelo menos com a depravação total eu concordo. Não, nessa parte aqui eu penso igual, né? Eu penso a mesma coisa. Só que quem diz isso não sabe de verdade o que é que os calvinistas dizem sobre depravação total. O problema é que nós que não somos calvinistas estamos interpretando eles pelo que nós entendemos dos termos que eles usam. Quando eles usam depravação total, na minha cabeça eu interpreto e penso que ele está falando a mesma coisa que eu penso sobre a condição humana. Aí eu penso, concordo com eles. Ele está falando que todos nasceram pecadores. Mas não é isso que significa. Embora eles queiram explicar que depravação total não é plena depravação, no sentido de a pessoa não ser tão má quanto ela possa ser, inclusive alguns dos pregadores calvinistas bem famosos, como R.C. Sproul, ele diz que o próprio Hitler, ele, por mais que tivesse sido um homem que não temia a Deus e estivesse debaixo dessa condição de depravação total, ele não foi tão depravado quanto ele poderia ter sido. Ele se refreou de matar a sua mãe. Ou seja, com isso eles querem dizer que depravação total não é no significado de a pessoa não ter qualquer tipo de bondade. Só para justificar a falta de harmonia com o que Jesus falava e aquilo que eles dizem. Porque Jesus disse, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, e ele falava que o homem mau sabia amar, sabia ser bom. Aí, para poder justificar a bondade presente no homem que os evangelhos testemunham, ainda que isso não lhe dê a salvação, eles vieram com esse argumento. Entendeu? Só que, na verdade, depravação total, na cabeça do calvinista, não é simplesmente nascer pecador. Depravação total significa ser totalmente incapaz de acreditar em Jesus Cristo sem que eu primeiro seja salvo. Você já viu algum calvinista dizendo que não tem como um morto fazer alguma coisa? Já viu essa conversa? Eles gostam de citar Efésios capítulo 2, versículo 1. Aí eles dizem, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Né? Eles gostam de dizer isso para falar o seguinte, como é que um morto pode crer? Como é que um morto pode fazer alguma coisa? Morto não anda, morto não bebe, morto não caminha. Né? Morto faz alguma coisa? Morto não faz nada. Então eles dizem que se Deus não tivesse primeiro nos regenerado, se não tivéssemos sido salvos em primeiro lugar, e para ser salvo eu tenho que ter sido eleito, porque só vai ser salvo quem foi eleito, então não é iniciativa minha. Esse é o argumento confuso que eles fazem, que parece que faz sentido, né? Primeiramente você vê ele citando assim Efésios 2:1, aí vem com esse argumento, esse floreio todo, esse bababá, aí você diz, meu Deus, que coisa linda, é verdade, eu estava morto, eu não posso ter iniciativa, eu não posso fazer nada, como poderia eu crer se Deus, na sua misericórdia e graça infinita, não me tivesse escolhido antes e recriado o meu espírito para que eu conseguisse crer? Então qual é a lógica, que não tem lógica, do calvinismo? O calvinismo, ele diz, a total depravação é uma depravação de uma forma tal que a pessoa não tem condição de ser salva se Deus não tomar a iniciativa, recriar o espírito dela, salvando-a primeiro para que depois ela possa crer. Então, na cabeça dos calvinistas, eles dizem que primeiro Deus salva a pessoa para depois a pessoa ter fé. Oi? Eu não te ouvi, Diego. Tá me ouvindo? Não, sim, eu não entendi. Já pensou, o cara é salvo, aí depois que ele vai começar a crer, ele então, assim, não é por fé.
É por decreto. Primeiro ele é salvo, aí depois lá na frente ele começa a crer. Na lógica, na cabeça deles, embora, se a gente fosse estudar os textos de Calvino, fica confuso porque parece que Calvino acreditava que primeiro a pessoa tinha que crer para poder ser salva. Isso é curioso, porque ele fala sobre arrependimento. Ele diz que o arrependimento é consequência da fé, que é diferente do que todos os outros calvinistas ensinam até hoje, que é justamente o contrário, que primeiro a pessoa tem que ser salva para que ela consiga crer. Mas isso é uma grande tolice, não importa qual versículo eles possam torcer para dar essa ideia equivocada. O texto bíblico mostra em diversos lugares no Novo Testamento que o processo, a mecânica da salvação é exatamente o contrário. Só para poder exemplificar o que eu acabei de dizer, olha o tanto de versículo que nós temos mostrando que a pessoa só é salva depois que crê. E que esse negócio que o calvinista diz que só crê quem já é salvo, porque não tem como alguém crer se não for salvo primeiro, e é assim que eles ensinam a depravação total, tá? Esse ensinamento está dentro do T da tulipa da depravação total. Então, olha só o que diz João capítulo 1, versículo 12 e 13. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem crê, recebe o poder de ser feito filho de Deus. A pessoa não é feita filha de Deus primeiro, ela não é regenerada primeiro, ela não é salva primeiro para que possa ou consiga crer, como eles querem induzir os nécios, os ignorantes, os desinformados que não conhecem muito da Bíblia. Né? É assim que eles querem convencer as pessoas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus deu o poder de ser feito filho de Deus àqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem da vontade, não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em João 20, 31, João diz ainda mais, ele fala, estes, porém, os sinais que foram registrados no seu livro, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então veja que o processo aqui, a mecânica da salvação correta, né, a cronologia dos acontecimentos, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, sempre é assim, a pessoa crê primeiro e aí tem vida. Então ele diz, Jesus ele fez muito mais sinais aos seus discípulos, mais do que os que estão escritos deste livro. Estes foram registrados para que creiais que ele é o Filho de Deus. E crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a vida que nós temos é consequência da fé que surge em nosso coração. Então, quando a gente crê, a gente tem vida. Primeiro, eu tenho que ter fé para que eu possa ter vida. Deus não me dá vida para que eu possa ter fé, como tolamente ensinam os calvinistas. E não tem vergonha de passar vergonha em público, viu? Eles não têm vergonha de passar vergonha em público. Porque eles vivem dizendo isso, explicando isso, mas se esquecem de tantos textos da Bíblia que falam exatamente o contrário. Romanos 1,16 também diz o seguinte, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é para a salvação de quem crê. Ou seja, crê primeiro e é salvo depois. A pessoa não tem que ser salva para depois conseguir crer, como ensinam os calvinistas. Atos 16, 31 e 32 fala o seguinte, responderam-lhe, foi Paulo e Silas respondendo ao carcereiro de Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Crê e serás salvo. Crê e serás salvo, não é? Deus há de te salvar se você for eleito e aí você vai conseguir crer. Como eles ensinam na depravação total. Não é assim. A Bíblia diz, primeiro se crê e depois é salvo. Crê no Senhor e serás salvo. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Por que pregaram? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Essa é a verdade áurea desta questão da fé para a salvação. A pessoa tem que crer no que é pregado e ela vai ser salva. É com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Outro texto que confirma isso que a gente está falando aqui nesse momento é Atos 11, versículo 13 e versículo 14, que diz assim, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, isso é Pedro narrando lá na igreja de Jerusalém, o que Cornélio contou para ele. Aí ele diz, ele viu um anjo em pé na sua casa e lhe disse, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha que coisa interessante, né? Ele diz, palavras mediante as quais serás salvo.
Se não há um processo, uma mecânica para a salvação, vamos colocar assim, se não há, se é Deus quem determina, se é Deus quem elege, se é Deus quem decide, independentemente de qualquer coisa, por que então Deus precisa que alguém pregue a palavra para que a pessoa ouça e assim creia e seja salvo? Afinal de contas, se houvesse a necessidade de ouvir uma pregação para que eu creia para ser salvo, é condicional, não é uma eleição incondicional. O eleito vai depender, vai ter uma condição, ele vai precisar ouvir, ele vai precisar crer. A despeito do que eles vão falar, das distorções que eles vão criar em cima disso aí. Ah, não, mas é porque só vai conseguir crer quem já foi eleito para crer. Qualquer confusão eles vão inventar em cima disso aí. Mas uma coisa é clara, se tem alguém que conhece mesmo o calvinismo e sabe que dentro da total depravação se ensina que é impossível o homem nascer de novo, que é impossível o homem crer sem ter nascido de novo, já com esses versículos aqui a pessoa já percebe que tem alguma coisa errada. Já é uma barca furada, porque tantos versículos claros que falam que a pessoa tem que crer para ser salvo, não é possível que alguém ainda tenha coragem de continuar acreditando nesta mentira. Que Deus é quem primeiro regenera o espírito da pessoa para que depois então ela consiga crer. Como se a fé fosse um produto da salvação. É isso que os calvinistas ensinam. A fé é uma espécie de produto da salvação. Mas isso não é verdade. A Bíblia fala muito claramente que há uma necessidade de se ouvir palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Por quê? Porque a palavra regenera, a palavra recria o espírito humano. É a palavra que salva. O próprio Pedro, em 1 Pedro 1, 23 a 25, ele diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Aí ele explica, mediante a palavra de Deus. A regeneração, ela acontece por meio da palavra. Que é por isso que lá em Atos 11, Pedro explicando aos irmãos em Jerusalém, ele disse, Cornélio falou para a gente que o anjo mandou ele me procurar, porque eu diria para eles palavras mediante as quais eles seriam salvos. Fomos regenerados mediante a palavra. Está escrito em 1 Pedro. Mediante as quais serás salvo, fomos regenerados mediante a palavra. Então, é a palavra que gera o espírito humano, que recria o espírito humano. E no versículo 25 de 1 Pedro, ainda no capítulo 1, ele diz, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a palavra tem que ser pregada, nós temos que evangelizar, contar sobre o amor de Deus pelos homens, e os homens que ouvirem de bom grado, porque nós sabemos pela parábola do semeador que há pessoas que ouvem com uma atitude errada e acabam perdendo a bênção. Tem aqueles que não se aprofundam na palavra que ouviram por não criarem raiz. E a Bíblia diz que Satanás vem e tira a palavra do coração da pessoa. Então, existem várias condições que podem concorrer com a palavra e a pessoa perder a bênção. Mas quem recebe a palavra implantada nela com mansidão, esta palavra, para quem recebe ela com mansidão, é poderosa para salvar a alma desta pessoa, né? A Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então depende da atitude. Até em Lucas capítulo 8, versículo 18, Jesus falou sobre isso. Ele disse, vê depois como ouvis. Porque dependendo da forma que se ouve, como ouvis. Porque o que tem se lhe dará e o que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Por causa da atitude, a forma que ele ouve. Muitas pessoas, eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Mas nem todo mundo que ouve a palavra crê em Jesus. Ainda que a fé venha por ouvir a palavra, nem todo mundo que ouve tem fé. Por quê? Porque eu posso ouvir de uma forma tal que eu rejeito a pregação. Muitos discípulos de Jesus deixaram de andar com ele porque tiveram a oportunidade de ouvi-lo falar uma coisa que eles não aceitaram. Eles rejeitaram, se escandalizaram. Quando Jesus, lá em João capítulo 6, disse, coma minha carne e beba o meu sangue, muitos dos discípulos dele disseram, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? E já não andavam mais com ele. Parentes, conterrâneos, contemporâneos, discípulos, nem todo mundo que o ouvia tinha fé. Ainda que a fé venha por se ouvir a palavra, não significa que todo mundo que tem a oportunidade de ouvir vai crer. Porque através da pregação que eu ouço, eu posso bater o pé, fechar o coração, resistir, negar, me afastar e assim por diante. Então, não é uma coisa automática, né? Vai depender da atitude da pessoa, do coração dela, da mansidão para receber. Então, a fé, ela vem
por meio da palavra de Deus, mas o contexto desta citação de Paulo, que é Romanos capítulo 10, versículo 17, de maneira que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, esse contexto é mais interessante. Eu sei que essa frase é popular, às vezes alguns se esquecem dela, que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas é interessante que Paulo só chegou a falar isso no versículo 17 por causa do que ele vinha falando antes. No versículo 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não são os eleitos, não são os predestinados, é todo aquele que invocar o nome do Senhor. Claro que vai chegar aí um calvinistinha metido a besta e vai dizer assim: não, não é todo aquele qualquer um, é todo aquele que dentre os eleitos, né? Sempre eles gostam de esculhambar o que a palavra de Deus diz. Aí vai surgir alguém que vai ter a inteligência de fazer isso. Só que o que é interessante é que na continuação do texto, isso vai caindo por terra. Porque ele diz: qualquer um, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o próprio Paulo faz perguntas retóricas, apenas para colocar o povo para pensar. Como, porém, invocarão aquele de quem nada ouviram? Ou, como invocarão aquele em quem não creram? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Olha que coisa curiosa. Mas espera aí. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, então se eu invocar, eu sou salvo. Aí ele pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Quer dizer, eu só posso invocar depois que eu crer. Se eu invocar, eu vou ser salvo, então primeiro eu tenho que crer para eu poder ser salvo. Eu não sou salvo e vou crer depois. Primeiro eu creio, depois eu invoco. Quando eu invoco, eu sou salvo. Então a fé vem antes da salvação, gente. Eu não sei que idiotice é essa. É claro, não é, Diego? Eu não sei. Claro. Eu não sei que idiotice é essa, de onde é que surgiu essa coisa ridícula. E o povo, é impressionante, o povo se deixa levar, sabe? Eles ficam ouvindo aquelas palavras, aquelas lisonjas, aquele blá blá blá, aquela verborreia, e o povo vai caindo. Por quê? Porque eles acham bonito. Acham bonito a pessoa falar palavras difíceis, acha bonito a pessoa citar a teologia, citar fulano, citar ciclano, beltrano, outrulano, não sei o quê. Mas Bíblia que é bom? Nada. Eles reinventam os versículos, eles reconstroem o significado, e os bestas, que querem ser mais inteligentes do que os outros, acham que porque é muito intelectualmente apresentado, aquilo é que é digno da pregação do evangelho. E aí eles se enveredam por esses caminhos, né? É por isso que os calvinistas têm mania de querer rebaixar, diminuir, denegrir os que são pentecostais, porque os dons do Espírito Santo são democráticos. Eles fluem através de um desembargador e através de um lixeiro, através de um pescador, um pé rapado qualquer. E assim, as pessoas, nas suas personalidades e no nível de conhecimento que têm, as pessoas fluem nos dons, fluem no mover do Espírito Santo, são abençoadas, e eles ficam ridicularizando porque algumas pessoas são um pouco mais emocionais do que outras e acham que isso é sinônimo de ignorância, de burrice, de tolice. Né? Porque eles acham que o verdadeiro evangelho só pode ser vivido se você tiver um pedigree mais elevado. Se você fizer o seu mestrado, bacharelado, o doutorado, e você tirar a carteirinha de maior diabologista do Brasil, né? Você tem que ser um PhD em divindade para você poder ser um homem que possa falar da verdade das escrituras. Ridículo isso. Eu sempre tenho uma refutação inequívoca a respeito de todo esse pensamento ridículo, idiota, pedante, supremacista do calvinismo. E a refutação é simples, ela só é essa. É isso. É assim que eu refuto esse pensamento calvinista. Por quê? Porque o evangelho não tem nada a ver com isso. Deus ele não precisa da intelectualidade humana, do raciocínio humano, da inteligência humana para poder derramar o seu amor em favor dos homens ou conceder o seu conhecimento ao coração do ser humano. E você vê claramente aqui, né, a Bíblia falando. Não, quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Aí Paulo vem e diz assim, porém, alguém vai invocar alguém em quem não creu. Mas como é que eu vou invocar alguém em quem eu não criei? Então eu tenho que crer para invocar. E se eu invoco, eu sou salvo, então para eu ser salvo eu tenho que crer. Eu tenho que crer para ser salvo. Acabou-se. Acabando o T da tulipa, acabou-se o calvinismo. Só basta que as pessoas tenham
a capacidade de entender que a lógica deles não tem lógica. Porque eles inventam um mundo fechado, né? É um mundo paralelo, onde só eles estão, só eles entendem. O calvinismo é mais ou menos como aquelas sociedades secretas, ocultistas, quando você se converte, chega novinho naquela religião, você não ouve todas as verdades que a religião tem para apresentar, porque você é neófito, você é novinho. Só quando você já foi iniciado, aí você vai começar a entender o que significa as frases que se falam dentro dos cultos. Ou seja, é uma coisa assim, para o grau 33, para o grau sei lá quanto, para você poder entender o que é que está por trás daquilo ali. Entendeu? Porque são segredos, são mistérios que você, como novo convertido, não tem capacidade para ouvir. Como um novo convertido se sentiria se eu dissesse, sem ser mentiroso, fingido, dissimulado, se eu dissesse que Deus não ama todo mundo? Um novo convertido, se eu dissesse para ele que Jesus não morreu por todo mundo, se eu dissesse que Deus criou pessoas para mandar elas para o inferno, eu não posso dizer isso para um novo convertido. A pessoa já tem que ser iniciada, está num grau mais elevado para poder entender os códigos da Bíblia, né? O mistério, que Deus não ama todo mundo, que Deus criou gente para lançar no inferno. Isso é diabólico, Diego. Isso é diabólico. Isso é doentio. Isso é um absurdo. Eles falam, pastor, que é necessário pregar, porque através da pregação só o eleito vai crer. Ora, se é necessária a pregação para o eleito crer, isso já é uma condição. Então, eles tentam defender a tese que é incondicional, mas daí já se refuta. Ué, se ele vai ter que ouvir a pregação para ele crer e ele é um eleito, então é condicional. Então, eles próprios acabam se refutando e fica complicado para defender. Eu acho, pastor, que é difícil ser calvinista, tá? É difícil, porque se você pegar que nem pega um senhor, pega um pastor igual o senhor para conversar, ele chora, o cara chora. Só que eu vejo, pastor, muitos são por dizer, porque nunca leram Calvino, nem sabem as institutos de Calvino, muito menos Armínio, e acabam. São os teólogos que a gente chama aí os convertidos pelo YouTube. Eles gostaram daquele reverendo, não, a partir de agora eu sou calvinista. É verdade. Ó, o senhor já deu quase 1 hora no T. Assim, nós vamos ter que fazer 5 lives para o senhor conseguir expor. Mas está muito bom, o pessoal está gostando aí, quase 130 irmãos. Mas o senhor consegue, falta 10 minutos. Vamos fazer assim. Uma... Diego, a gente pode fazer assim, se você quiser, né? A gente fala mais aqui sobre o T, encerra e depois continua no outro dia falando sobre isso. Se você quiser, a gente vai ponto por ponto, entendeu? Pegamos outro dia da semana que vem, que o senhor esteja disponível, aí nós entramos no... Claro, ótimo. Sem dúvida. Então, para concluir o texto de Romanos 10, que foi o último texto que eu citei, né? Ele fala, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, ele pergunta, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele vem com o versículo 17, de maneira que a fé vem. A fé vem por meio de ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, é tudo uma consequência, né? Ele mostra claramente, alguém prega a palavra, a pessoa ouve a palavra, a fé vem por ouvir a pregação da palavra, quando a pessoa crê naquilo que ouviu, ela invoca aquele em quem creu. Quando ela invocar, ela será salva. Então, os ensinamentos deles são muito mais baseados em filosofias, especulações, conjecturas, palavreados, floreio, nada mesmo de conclusão bíblica. É mais uma intelectualidade banal, fútil, essa é a verdade. O calvinismo é uma masturbação intelectual, mais nada, é só isso. Mas não tem fundamento, porque não está baseado na Bíblia. Não está baseado nas Escrituras. Não está baseado na santa palavra de Deus. É ridículo isso, é doentio, é nojento. E tem mais, prejudica os ouvintes. Eu conheço pessoas que tentaram se matar, que ficaram em crise de existência, tiveram crise do pânico, ansiosas porque ficaram sem conseguir dormir, tendo que tomar remédio controlado, porque não sabiam se elas eram eleitas. Como é que elas vão ter certeza? Se Deus é quem decide, não importa eu estar dentro da igreja achando que eu sou, porque afinal de contas,
Deus ainda dá uma fé temporária. Tem isso, né? Os Sim. calvinistas dizem que ele coloca uma fé ilusória no coração de alguns que não foram eleitos para pensarem que são, mas para no final da vida se enganarem vendo que não tinham sido escolhidos por Deus. Olha que coisa diabólica. Como é que um crente vai poder viver em segurança assim? Como é que um crente vai ter certeza da sua salvação desse jeito? Como é que ele pode viver uma vida em paz se ele leva a sério as coisas que ele ouve dentro de uma igreja, que é pregado isso constantemente, repetidamente? Eu tenho uma amiga que me escreveu uma carta falando para mim que estava pensando em se suicidar, porque ela fazia parte de uma igreja de filosofia calvinista, ela fazia parte de uns grupos de oração na minha casa lá em Fortaleza, e eu pregava muito sobre esses assuntos, porque eu tinha tido problema com o calvinismo, tinha sido internado no manicômio, né? Eu fiquei 40 dias no manicômio, depois que eu saí, eu comecei a estudar o Novo Testamento, aí eu acabei sendo curado, etc. E tal, e comecei a pregar. Ela frequentava as reuniões da minha casa e sabia como eu pensava, até que um dia eu me mudei para Campina Grande, para cá, e ela me escreveu uma carta em 1997, me contando horrores sobre o que ela estava passando, sobre o que ela estava sentindo, o que ela estava experimentando. E quanto tempo tem aí? Quanto tempo tem aí, Diego? 7. Pronto. Eu vou ler a carta dela para você ouvir o que é que o calvinismo faz com um ser humano, despreparado, desprevenido e inseguro. Ela escreveu para mim o seguinte, 10 de agosto de 1997, saudades. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como estou, vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc. mais. O fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma. Pelo menos não no pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse. Mas sempre fazendo parte de uma coletividade, no povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicas. Nada. Você me conhece um pouco e sabe como sempre o busquei com sinceridade e tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas. Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele e se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Cada dia mais, ela fazia parte de uma igreja de filosofia calvinista. Aí ela diz, cada dia mais eu acho que ele faz acepção de pessoas. Eu imagino que você deva estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Desculpe-me, sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse só para me repreender. Tudo o que fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a atenção dele. Afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou eu não sou filha, ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar. Eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga, e nada. A dúvida de tudo o que sempre criei ser verdade deu-me medo de tentar o suicídio. Como por 2 vezes, eu quis. Para falar a verdade, eu não sei quem eu sou. Eu me sinto abandonada por ele, por mais que você vá me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela 2ª vez. Tenho medo de tudo, acho-me vulnerável, não sei no que crer. Eu acho que no final ele conspira contra mim, porque eu não me rebelei. Eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? Sabe o que eu queria? Eu queria respostas. Eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara. Preciso de ajuda e sei disso, mas tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso. Talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos 18 meses, 1 ano e meio, tão forte quanto essa. Mas, como se diz, quanto maior o gigante, maior a queda. Minha mãe talvez suspeite, mas não tem certeza do que esteja acontecendo. E eu quero que continue assim, porque ela já tem preocupação demais. Até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, que é Deus aqui no caso, continua para mim surdo, mudo e cego. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também, além de Deus, né? Também vê se não me esquece.
Desculpe o besteirol acima, mas não me abandone. Aguardo ansiosa os seus carões. Isso é o que acontece com a pessoa que é influenciada constantemente, continuamente, pelo pensamento calvinista. Sabe por que isso não acontece mais vezes com as pessoas das igrejas de linha calvinista hoje em dia? Porque, graças a Deus, os calvinistas não pregam só o calvinismo. Os calvinistas têm o bom senso de falar de coisas úteis da vida, interpretações saudáveis, porque são pessoas que estudam, são inteligentes, são articulistas, têm uma boa retórica, sabem falar em público, têm presença de palco, né? Então, eles não falam só do calvinismo. Porque se pregassem só o que o calvinismo fala, só sobre os 5 pontos, só sobre isso que a gente conhece bem, as pessoas já estavam em frangalhos, se matando, tomando remédios, e seria o fim. A verdade é essa. Muito forte, pastor, as informações, mas é necessário. Quando eu ouvi isso pela primeira vez em 12 anos, eu falei, Deus, eis-me aqui para isso não entrar na igreja. 12 anos se passaram, pastor, e infelizmente, no Brasil, nós já temos mais de 12 igrejas pentecostais reformadas. Eles, inclusive, meus colegas pentecostais, meus colegas pastores, alguns renomados, estão dizendo que é possível uma fusão do Pentecoste, do pentecostalismo com o calvinismo. Pastor, enquanto Deus estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver com saúde, eu quero lutar contra essa fusão, para mim não receber uma carta igual o senhor recebeu. Amém. Espero também que o senhor continue nessa batalha, ajudando. Agora eu te pergunto, pastor, imagina quantas pessoas estão com essas cartas aí, não em mãos, mas aqui, ó, no coração, sem ter para alguém se abrir. Quantas? Que Deus continue te dando força, pastor. Vai acabar, falta 1 minuto e meio, e eu fiquei já feliz que o senhor está disposto a voltar aqui semana que vem para a gente falar um pouco do Hugo. Tá ótimo. Por favor, faça as considerações finais aí, se despeça dos irmãos. Diego. Uma honra, pastor. Amém. Uma honra mesmo. Obrigado pelo carinho, tá? Pelo convite. E eu quero deixar aqui um convite a vocês que me ouvem, que me assistem. Visitem o meu site, natanrufino.com.br. Eu tenho um bot dentro do Telegram também. Tenho um canal no YouTube. Tenho livros, tá, gente? Da minha autoria, de diversos assuntos diferentes. Procurem lá na minha loja do meu livro, os meus livros, e que Deus abençoe a cada um de vocês com muita graça, em nome de Jesus. Amém, pastor. No privado, então, nós vemos aí um dia, se possível, na terça que vem, ou um dia que tiver bacana aí a tua agenda. Tá ótimo. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela paciência. Foi uma honra te ouvir. Pra mim, sucesso. Um abraço. Deus abençoe o senhor e a tua casa aí. Você vai salvar aí, né, Diego? Vou salvar. Pode deixar. Obrigado. Um abração. Obrigado, querido. Fica na paz. Deus abençoe.